E vamos para a palavra de Deus de hoje, Mateus capítulo 12, versículos 22 a 29. O tema dessa mensagem é: chegou a vocês. Mateus 12, 22 a 29. É interessante quão contrário a uma educação dialogal é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, uma das coisas que ela disse é: cale-se diante dele toda a terra. Tem diálogo não, né? Jó aprendeu isso a duras penas, assim. Quem é que está falando besteira aí? João provavelmente foi educado pelo sistema paulo freiriano, né? Profundo, né? Não sei como é que foi a educação dele, mas é paulo freiriana. Aí Deus chegou para ele e falou assim: quem que está falando tolice aí? Quem que está obscurecendo o meu conselho? E o Jó teve que reconhecer: sou eu, Senhor. Falei do que eu não sabia, falei de coisas que eu não entendia, porque ele falou só o que ele estava sentindo, o que ele estava achando, o que ele estava pensando. E o Senhor gastou alguns capítulos ali falando para ele: escuta, onde é que você estava quando eu estava formando o mundo? E no final das contas, Jó se humilhou, esperou receber de Deus e finalmente foi salvo daquela perdição em que ele estava. Basicamente, vocês que foram educados por esse sistema educacional são como Jó. Se vocês não se tocarem, vão gastar quase 30 e tantos capítulos da vida de vocês só reclamando, só dando opinião, só achando ruim com tudo. Que Deus tenha misericórdia de vocês e apareça num furacão uma hora dessas e diga: você é burro, burro mesmo, tonto, idiota, né? Acha que sabe muito, acha que tem grandes questionamentos, mas é burro, né? Bem suave assim, suave, né? Muito didático, respeitando o seu individualismo, sua subjetividade, respeitando, né? Sim. Mas vamos lá. Como é que eu posso ter uma fé admirável? Ontem falamos de ter uma fé admirável. Como é que eu posso ter uma fé admirável e participar do reino de Deus quando eu estou vivendo em um mundo que procura impor o seu mundanismo, inclusive na interpretação das Escrituras? Como é que eu posso ter uma fé admirável se todos os dias a minha fé é bombardeada por todo tipo de conceitos e de ideias que querem colocar dúvida nas coisas que Deus diz, que querem desconstruir, desorganizar, desautorizar a palavra de Deus? Eu me lembro que no seminário eu era um rato de biblioteca, passava a maior parte do meu tempo fora da aula, dentro da biblioteca do seminário. E logo nos primeiros meses eu descobri um livro. Falei: esse livro aqui vai ser o norte da minha vida. Depois da Bíblia, esse aqui vai ser meu livro preferido. Porque o nome dele era E a Bíblia Tinha Razão. E eu já dei uma olhada e eu vi que ele ia mostrar cada fato bíblico e ia argumentar, não biblicamente, cientificamente, sobre a veracidade dos fatos bíblicos. Que perda de tempo. Quando eu comecei a ler o livro, percebi que o livro não dava razão nenhuma para a Bíblia. Não, porque o pessoal
E aquele elementar, né, que já virou até piada. Um dos capítulos era sobre a travessia do Mar Vermelho. Não, porque determinada parte do ano, o Mar Vermelho fica bem rasinho. E aí o pessoal passou, mas é o elementar, né? Como é que Faraó se afogou aonde o pessoal passou com... Dá para entender isso, o pessoal passou andando com a água no tornozelo, no joelho, sei lá. De fato, o Mar Vermelho, eu estive lá, você entra, vai muitos metros e ele está sempre ali no joelho, né? O problema é como é que o Faraó se afogou lá, né? Não sabia nadar. Caiu de cara na água, não conseguiu levantar e... Sinceramente, né? Eu não vou nem contar para vocês quanta doidice tem naquele livro. Não vale nem o papel que foi impresso. Não serve para nada. O papel higiênico já era ruim, aquele livro. Mas no ensino médio eu já tinha passado por uma dessa. Até hoje eu fico pensando, meu Deus, que maldade, né, da minha professora de literatura. Ela recomendou não, obrigou a leitura de um livro. Eu não lembro o título, lembro da história. Uma história que aconteceu entre os esquimós. Uma moça, ela teve relações aí fora do casamento, ficou grávida. E ela, lá na cultura esquimó, ela disse que era virgem e que ela, então, aquela gravidez devia ser um milagre. Não é? E a história toda circula no nascimento dessa criança milagrosa. Né? Um livro escrito de propósito para colocar em dúvida o nascimento virginal de Jesus. Mandar uma pessoa de 14 anos ler esse livro, né? Eu passei batido pelo livro, li o livro como ficção, consegui separar bem, mas a maioria não, né? Depois, quando eu entrei na universidade para contar mais um caso de como o mundo vai contra a nossa fé de todo jeito, assim que eu entrei na faculdade de psicologia, a gente tinha no primeiro ano básico, tinha filosofia. O japonês era professor de filosofia, Kenji. Numa faculdade metodista, de crente. Uma das primeiras aulas dele foi mostrar como as probabilidades estatísticas de acontecer um milagre como uma probabilidade estatística, reforça, e aí explicou a questão de reforço, a ideia do espiritual, do miraculoso, né? E como as pessoas ficam esperando. Vou contar para vocês que eu já tinha feito seminário, já tinha estudado muito Bíblia, mas foi difícil. Foi difícil passar por isso. Como ter uma fé admirável quando todos os dias os filmes, os livros, as aulas estão dando explicações mundanas para as coisas que a Bíblia ensina, para as coisas que a palavra de Deus ensina. Talvez não aconteça mais com sua mãe, com sua avó, que fica ali em casa somente, que não está sendo tão afetada por todas essas coisas, mas vocês, a fé de vocês é desafiada diariamente.
E a maioria dos adolescentes e jovens, espero que não os pacificadores, o que eles fazem é colocar a fé num cofrezinho na segunda-feira de manhã, não é? Um cofrezinho ali das coisas espirituais, místicas, as coisas assim, tal. Bota naquele cofre. E ele vai viver com outro cérebro, personalidade dupla, né? Ou seja, vai viver com outro cérebro e vai se relacionar com escola, com livros, com literatura, com filme, com cinema, com música, como se não fosse com ele. E aí no domingo, na hora do louvor, aí abre o cofrezinho, tira a fezinha e aí usa ela ali, não é? Durante o louvor e a pregação. Depois esquece de novo, bota no cofre e deixa lá até domingo que vem. É a solução que muitos têm tido. Muitos têm vivido essa dualidade, crer nas duas coisas. Esse texto que a gente vai examinar hoje, ele vai falar justamente nessa direção, vai trabalhar justamente isso. Essa fé verdadeira, essa fé admirável que a gente precisa construir, como protegê-la, como mantê-la, como viver essa fé. Mateus 12, a partir do versículo 22. Essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Sobre o que é esse texto? O que ele ensina a gente? Sobre o que nós devemos falar quando olhamos para esse texto? Versículos 22, o início do versículo 23, diz assim: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Não é preciso dizer que o homem era mudo, ele não era surdo, né? Primeiro porque o texto não diz que ele era surdo. Se ele fosse surdo, o texto diria. Segundo que uma vez que ele foi curado, ele falou perfeitamente. Se ele tivesse sido surdo, não aprendeu a falar, ele não teria desatado a falar quando foi curado. Então, ele era mudo. Mudo porque o demônio que ele tinha não o deixava falar. Bastante interessante esse texto, porque o homem era endemoniado, e porque era endemoniado, ele era mudo. E não só mudo, ele também era cego, não conseguia ver. E o texto diz que Jesus o curou. E para curar, ele usa inclusive a palavra que deu origem ao nosso terapia. Jesus o curou. Então, aqui é uma grande oportunidade de você entender teologia bíblica.
Mas como é que Jesus curou se a pessoa está endemoniada? Não tinha que ter expulsado o demônio? E mais para frente vai estar escrito que Jesus expulsa o demônio. Quem expulsa o demônio, etc. e tal, vai passar a se usar equibalo, que é justamente ejetar, tirar para fora, lançar fora os demônios. Mas aqui está escrito que Jesus o curou, não é? Aí você diz, mas por quê? Não interessa por quê, está escrito que Jesus curou. E é isso que está escrito. E pronto. Mas espera aí. Não espero não espero nada. Está escrito que Jesus o curou. Nós precisamos aprender a entender o que está escrito e aceitar o que está escrito. E Jesus o curou. E quando ele curou, o povo começou a dizer, não seria este o filho de Davi? Analisando o que eles estavam percebendo, o que eles estavam vendo, olhando para como Jesus agia, o poder de Jesus, os resultados do trabalho de Jesus, as pessoas começaram a dizer, não será este o filho de Davi? E ao que elas estavam se referindo? Elas estavam se referindo à promessa que Deus fez para Davi. Quando Davi orou pela construção do templo, Deus disse que Salomão iria construir o templo. A profecia de Natã, no final da profecia de Natã, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, o profeta Natã disse, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Israel ouviu isso. E eles entenderam que para sempre haveria um rei da família de Davi sentado no trono. Esse reino que Deus estabeleceu em Israel, ele duraria para sempre. E essa profecia de Natã, ela segue a outra profecia dada aí pelo menos 1000 anos antes. Profecia de Deus através de Jacó, quando orou pela bênção dos seus filhos, a orar sobre Judá, pai de Davi, pai de Jesus. Jacó orou por ele assim, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. E esse povo, olhando para Jesus, disse, não será esse o filho de Davi? Estava nascendo ali uma fé, estava nascendo ali uma certeza, olhando para o modo como Jesus agia, olhando para o poder de Jesus, olhando para os frutos, os resultados. Esses argumentos foram entrando na mente desse povo, e esse povo foi desenvolvendo uma convicção, uma fé que foi crescendo. Ele é o filho de Davi. E essa fé, em muitos momentos, a gente vai observar. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas estavam dizendo, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Salva-nos, 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 filho de Davi. Finalmente, o herdeiro aparente, o rei, está conosco. Quando as pessoas olhavam para Jesus, nascia essa fé. Essa fé que nós vimos como uma fé admirável no centurião. Não foi só no centurião que ela surgiu em outras pessoas. O entendimento de que Jesus era o filho de Davi, o escolhido de Deus, para ocupar o governo do reino. Havia essa fé. E quem sabe você tem uma fé parecida com essa.
Quem sabe na sua infância, ouvindo acerca de Jesus, orando e tendo suas orações respondidas, conversando com outras pessoas, ouvindo a aula na escola dominical. Essa fé cresceu em você e você disse: não seria esse o filho de Davi? Eu me lembro, fui com minha esposa, fomos tomar aulas de hebraico no consulado de Israel, lá em São Paulo. Nossa professora, uma judia, de nascimento e de religião. Ela disse um belo dia, na aula dela, como quem não quer nada. Ela disse: é porque meu povo fica aí esperando o Messias. Mas a gente olha e pensa bem, parece que ele já veio. E eu quase levantei e disse para ela assim: você não está longe da salvação. Você começa a olhar para Jesus, para a história dele, para a conversa dele, para as obras dele, para os resultados da obra dele. É impossível que não surja essa fé. Mas o que aconteceu? Haviam ali alguns enviados da religião judaica. E esses enviados parece, pelo sentido do texto, pela oportunidade, pela situação, que eles tiveram reuniões lá em Jerusalém, nos escritórios sede lá da religião. E eles pensaram numa estratégia de como combater a crescente popularidade de Jesus. Como lidar com esse povo que cada vez mais cria que ele era o filho de Davi, o descendente real, o herdeiro do trono. E eles parece que desenvolveram uma ideia. Nós vamos mudar a teoria. O povo anda com essa teoria de que Jesus é o filho de Davi. Nós vamos mudar isso. Nós vamos botar uma outra tese. Nós vamos botar uma outra forma de pensar. Que a gente vai acabar com essa fé. Nós vamos colocar na cabeça deles uma antítese aí. Um outro modo de pensar. Os versículos 24, 25 até o 27. Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Portanto, ao pensamento de que Jesus seria o filho de Davi, o descendente da linhagem real, o escolhido para continuar o reino de Judá, foi proposta uma outra teoria, de que Jesus, na verdade, agia em Belzebu. O grego tem uma maneira de dizer isso bastante interessante. Em Belzebu. Ele expulsa demônios estando em Belzebu. Portanto, apoiado em Belzebu, dependente de Belzebu, com a autoridade de Belzebu. Belzebu aqui é a forma grega de um título de Baal, o deus de Canaã. Baal basicamente significa Senhor, é o Senhor de Canaã, o dono da Palestina. Quando Israel chegou na Palestina, vindo do Egito, o Deus daquela terra era considerado Baal. Jeová era considerado o Deus do deserto. Por isso os israelitas frequentemente serviram a Baal
porque havia essa mentalidade de deuses territoriais, e o deus da Palestina era Baal. E esse Baal tinha vários títulos, diferentes títulos, e Baal Zebub é o título hebraico de Baal. Você vai encontrar esse Baal Zebub em 2 Reis capítulo 1. Baal Zebub é o senhor das moscas. Senhor das moscas pode ser um título honorífico, no sentido de que todos os súditos de Baal são como moscas. Ele é tão grande e poderoso que toda a multidão dos seus súditos são como moscas. Ou pode ser um sarcasmo da Bíblia mesmo, chamando de Senhor das moscas, para mostrar a insignificância de Baal. Nós não sabemos se é um título honorífico ou se é uma zombaria. Mas também não precisamos saber não, que é mais uma vantagem da teologia bíblica. O próprio texto diz em que sentido o título é usado. O título é usado no sentido de que ele é o príncipe dos demônios. Ele é o príncipe dos demônios. Arconte, o primeiro, o maior, o maioral, o chefe dos demônios. Estão dizendo que Jesus expulsa demônios porque ele está em Beelzebu. Depende de Beelzebu. Tem autoridade de Beelzebu. E Jesus, o texto diz, conhecedor das suas intenções, está no particípio do subjuntivo. Jesus não ficou sabendo das intenções a partir de um determinado momento. Jesus era conhecedor das suas intenções, assim, no particípio, não é? Do aoristo. Então, Jesus era conhecedor. Mas não é conhecedor do que eles estavam falando. Porque o que eles estavam falando, nitidamente, eles falaram publicamente, aos ouvidos do povo. E Jesus, os seus discípulos, escutaram isso. Jesus era conhecedor das intenções do seu coração. A palavra que está explicando do que Jesus era conhecedor, o substantivo aqui, trata das suas emoções, das suas intenções, do seu coração. Jesus era conhecedor do coração deles, sabia qual era a intenção deles, sabia que a intenção deles era impedir a fé das outras pessoas, que a intenção deles era destruir a fé das pessoas. E sabendo disso, o Senhor confrontou essa teoria fabricada por eles, pelos fariseus, pelas autoridades religiosas, com dois argumentos que demonstraram o erro. O primeiro argumento é o argumento do reino, da cidade ou da casa dividida. Nessa sequência, reino, cidade e casa. O Senhor vai para instituições da maior para a menor. E em qualquer dessas instituições, seja no reino, seja numa cidade, ou seja numa casa de família, em qualquer uma dessas situações, se houver divisão, se houver separação, se as pessoas estiverem umas contra as outras, não vai subsistir, não vai permanecer. Você tem um país onde as autoridades não se entendem, e elas se conflitam, e elas lutam umas contra as outras, esse país vai ser destruído. Você tem uma cidade onde o povo não concorda, está dividido em partidos, está dividido em disputas, não vai subsistir. Você tem uma casa onde o marido briga com a esposa briga com o marido, essa casa não vai subsistir. Então Jesus disse, bom, se é sempre assim, como é que o reino de Satanás vai subsistir se tem alguém indo contra esse reino? E Jesus evidenciou, eu estou indo contra esse reino. Estou fazendo tudo o que Satanás não quer. Estou fazendo tudo o que ele detesta. Estou indo contra todas as ações dele. Como é que esse reino vai subsistir se ele está dividido desse jeito? Se eu estou em
Beelzebul. E se eu ajo dessa forma, contrária a ele, como é que o reino dele vai subsistir? Como é que ele vai permitir isso? Esse primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento de Jesus é que eu ajo igualzinho os filhos de vocês. Os filhos de vocês também procuram expulsar demônios. Também tentam fazer isso. Também lutam para fazer isso. Igualzinho a mim. Então, se eles agem como eu ajo, se a ação deles é igual à minha, então, se vocês dizem que eu estou fazendo isso em Beelzebul, eles estão fazendo como? E obrigou a conclusão única, razoável, de que se fazem a mesma coisa, tem a mesma razão. E esses dois argumentos Jesus apresentou. E aí Jesus apresenta uma visão correta sobre isso. Jesus vai apresentar uma visão correta sobre esse assunto. E a visão que ele apresenta no versículo 28 disse: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Uma coisa bastante interessante que eu não vou me demorar aqui, é que Jesus não fazia nenhuma mandinga, não usava nenhum patuá. Jesus simplesmente mandava e os demônios saíam. Portanto, ninguém poderia dizer: olha, Jesus expulsa o demônio porque ele tem um objeto sagrado ali, ele tem um esquema, ele tem... Não, é pelo Espírito de Deus. Lucas usa uma expressão interessante, diz pelo dedo de Deus. E quando ele usa essa expressão pelo dedo de Deus, nos remete ao Êxodo, quando os mágicos do faraó não foram capazes de reproduzir a praga dos piolhos, e eles disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. É Deus mesmo que está agindo. E Lucas relata essa frase, que pode ter participado do discurso, mas na revelação de Mateus não é isso que ele deu ênfase. Pelo Espírito de Deus. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino chegou. O reino está sobre vocês. Não é que o reino vai chegar, e a gente já conversou um pouco, não vou falar sobre isso agora, mas os professores estão pedindo para eu falar alguma coisa sobre isso, sobre os tempos do reino. Porque muitas de vocês, quando olham alguma passagem sobre o reino de Deus, estão pensando que é o reino lá escatológico. Jesus aqui, o tempo que ele coloca isso, disse: o reino está, epi, sobre vocês. E aí a gente traduz por chegou, fica mais fraco. Mas literalmente o Senhor está dizendo: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus está sobre vocês. Está aqui e está agora. Então Jesus torna a expulsão de demônios naquele caso uma evidência da presença do reino de Deus. E o que a gente está ouvindo aqui é que o reino de Deus tem a marca do Espírito de Deus, na medida em que a ação é uma ação do Espírito de Deus. Na medida em que essa ação é uma ação do Espírito, quando eu olho para essa ação, eu vejo que é uma ação do Espírito, não é uma ação do diabo, não é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito de Deus. Isso evidencia o reino de Deus. Isso evidencia o reino. É uma amostra do reino. Eu posso crer no reino de Deus. Eu posso crer que Jesus é o Rei. Eu posso crer
nesse reino. Eu posso desenvolver uma fé admirável na medida que eu estou vendo que aquilo que Jesus faz, que o modo como Ele age, é pelo Espírito de Deus. Jesus disse outra vez isso, João faz o relato. Jesus disse: se vocês querem saber do Pai, olhem para mim. Eu e o Pai somos um. Vocês não creem que eu e o Pai somos a mesma pessoa, somos o mesmo ser? Vocês duvidam disso? Então olhem as minhas obras, vejam que minhas obras são exatamente as mesmas obras do Pai. Eu ajo exatamente como o Pai. E é também aquilo que a gente está vendo aqui. Jesus está dizendo: se é pelo Espírito de Deus, se vocês veem que é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus está sobre vocês. Esse texto, Jesus termina ele com um versículo que, se a gente lê o versículo sozinho, ele fica até meio complicado. A gente diz assim: mas do que Jesus está falando? Versículo 29, a instrução do Senhor diz assim: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então você poderá roubar a casa dele. Será que Jesus está falando que o diabo é o homem forte e que Jesus vai amarrá-lo e aí Jesus vai... Ou será que Jesus é o homem forte e ele está dizendo que ele não estaria em Beelzebul só se Beelzebul tivesse conseguido dominá-lo? Enfim, do que Jesus está falando? Jesus está citando as Escrituras. Depois você lê lá, Isaías capítulo 49, versículos 24 a 26. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojos serão tomados dos violentos. Brigarei com os que brigam com você e seus filhos eu os salvarei. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou Jeová. Essa promessa de Jeová, que Ele tiraria o povo da mão daqueles que os detêm, da mão daqueles que os prendem, eu estou cumprindo. Eu estou amarrando o guerreiro, eu estou amarrando o homem forte, e estou tirando da mão dele a vocês. Portanto, nós vemos esse texto, o Senhor Jesus mostrando para aqueles israelitas, para aquele povo que estava em volta dele, que começou a crer nele, que começou a dizer: será que esse não é o filho de Davi? Jesus está dizendo para eles: é assim que se consegue uma fé, é assim que consegue se crer. Essa fé admirável que o centurião tinha, Jesus está dizendo através dos seus argumentos: primeiro, olha para o resultado, fruto do meu ministério. Ele é um fruto contrário a Satanás. Satanás quer prender vocês, eu estou libertando. Satanás quer deixar vocês surdos, quer deixar vocês mudos, quer deixar vocês cegos. E eu estou abrindo a sua boca, eu estou abrindo os seus olhos. Estou libertando vocês. Olha para o resultado. Olha para o resultado. Uma das coisas que talvez esteja faltando na igreja é celebrar mais os resultados. Eu já disse para vocês, logo que eu comecei a pastorear, eu substituí. Nossa denominação tem um jeito para batizar, precisa fazer uma entrevista com a pessoa que vai batizar. Então a pessoa fica lá na frente e os irmãos começam a fazer pergunta. Você vai dar o dízimo, né? Você vai andar direito, vai cortar o cabelo, se tem assim um que aparece com o cabelo meio estranho, né?
Você já parou de fumar, já parou de beber? Aí fica essas perguntas. E eu achava isso tão inútil. E aí eu substituí. Você tem que dar um testemunho de transformação de vida. Você tem que dizer, antes eu era assim, e agora Jesus me transformou, eu fiquei assim. Se teve transformação, a gente batiza. Se não teve mudança, batiza não. Sabe por quê? Porque eu queria celebrar a obra de Jesus. Porque quando nós começamos a ver que Jesus está transformando as vidas, que Jesus está modificando, quando nós vemos o fruto da obra do Senhor, quando a gente vê a transformação, a nossa fé cresce. E Jesus está chamando a atenção para isso. Olha para a minha obra, ela é contrária a Beelzebul, contrária a Satanás. Eu estou destruindo o reino de Satanás. Olha para o que eu estou fazendo. Olha para a obra que eu estou realizando. Quantos jovens e quantos adolescentes estão balançando na fé por causa dos argumentos desse mundo? E o que esse texto está dizendo? Olha para a obra de Jesus, olha para aquilo que Jesus está fazendo, para aquilo que Ele está realizando na vida das pessoas ao seu redor. A igreja, irmãos, despreza hoje tanto a obra do Senhor Jesus, despreza tanto o testemunho, e talvez por isso é que ela não vê mais grandes milagres acontecendo na vida das pessoas, porque ela não valoriza isso. Está mais preocupada em conseguir dinheiro, conseguir carro, conseguir cargo público. Senhor, bota meu deputado lá, porque aí ele vai poder dar cimento para a construção da igreja, ele vai poder... Preocupado com essas coisas. E não com a transformação da vida. Antigamente nós estávamos mais preocupados com a transformação. Os irmãos iam para a vigília, oravam das 10 da noite até as 6 da manhã, dizendo: Senhor, transforma a vida do meu vizinho, modifica. Olha, Senhor, esse bêbado, muda a vida dele. E hoje nós não estamos mais preocupados com essas coisas. Por isso que nossa fé é rasa. Se nós estivéssemos preocupados em ver a obra do Senhor Jesus derrotando as forças do maligno, destruindo a obra de Satanás, trazendo libertação e restauração para a vida das pessoas, nossa fé estava mais firme. Porque quando você vê a obra do Senhor, é impossível você não crer. Pode vir o professor de filosofia, o professor de história, o professor de sociologia, pode colocar os argumentos que for, mas quando você está vendo a vida das pessoas ser transformada, quando você está vendo a vida das pessoas ser modificada, quando você está vendo as pessoas serem curadas na alma e até no corpo e no espírito, quando você está vendo transformação, restauração, pode vir o argumento que ficar, que você vai ter uma fé admirável. Mas se você não vê a obra que o Senhor está realizando, essa fé não aparece. Esse povo começou a crer. De olhar o que Jesus fazia, eles começaram a crer. Não será esse o filho de Davi? É o filho de Davi. E aí os fariseus vieram e disseram: que nada, está em Beelzebul. E Jesus disse: bom, então presta atenção. Olha bem o que eu estou fazendo. Olha que eu estou destruindo a força do maligno. Olha que eu estou acabando com a casa dele. Estou destruindo o reino dele. Nós precisamos ver, olhar a obra de Jesus. Ele está dizendo para nós: veja, as minhas obras são as obras do meu Pai. E isso traz para nós aquela fé do centurião. Isso traz para nós uma fé admirável. Isso faz com que a gente reconheça o Filho de Davi, o Messias, o Rei eterno. Segunda coisa, esse texto chama atenção para as características espirituais. Ele diz: olha, é pelo Espírito de Deus. Veja que é pelo Espírito de Deus que eu estou fazendo isso. E perceber a natureza da ação. Perceber que é algo espiritual.
que não há nada de maligno, que não há nada de mal, que não há nada de má intenção, não há nada de errado. É perceber que a obra de Jesus é pelo Espírito de Deus, tem as características do Espírito de Deus, tem a natureza do Espírito de Deus. E quando eu percebo a natureza daquilo que Jesus está fazendo, a minha fé é fortalecida. E em terceiro lugar, é conforme as Escrituras. Jesus termina citando um texto da Bíblia para dizer: olha, o que eu estou fazendo é o que está escrito na Bíblia. O que eu estou fazendo é aquilo que foi prometido que eu faria. É aquilo que foi prometido que Deus faria. Portanto, é uma obra conforme a vontade de Deus. É uma obra com as características do Espírito. É uma obra de acordo com a Bíblia. Uma fé que estava crescendo, mas que agora vem o argumento do maligno para tentar mudar a cabeça, para tentar impedir essa fé, para tentar dificultar. E Jesus então apresenta essas três evidências. Primeiro, olha bem o que eu estou fazendo. Veja os resultados, o fruto do que eu estou fazendo. Olha também as características. São características do Espírito de Deus e não dos interesses desse mundo. E olha bem as Escrituras, está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a palavra de Deus. Nós começamos dizendo: como é que vocês vão ter uma fé firme se todos os dias, na escola, na televisão, no cinema, na música, você está sendo bombardeado para você não crer na palavra de Deus, para você desconfiar, para você duvidar. Peraí, será que isso aconteceu mesmo do jeito que está na Bíblia? Sempre tem alguém que tem uma explicação. Muitos de vocês, até durante a nossa leitura no grupo, manifestaram como um dos comportamentos que eu marquei na apostila como impedimentos epistêmicos. Impedimentos para o conhecimento da verdade. Que é a dúvida. Vocês se aproximam da Bíblia já com dúvida. Vocês partem do princípio que pode haver algum erro. Não se achegam com total fé e total confiança. Não, mas peraí. Deixa eu entender aqui, né? Perguntar não ofende. Mas são questionamentos que trazem a marca da dúvida. Será? É assim mesmo? E quantos de vocês, a fé de vocês não é uma fé perfeita, não é uma fé completa, é quase como os pés de ferro misturado com barro daquela estátua, Daniel. Você precisa olhar mais para a obra gloriosa, transformadora, poderosa de Jesus. Peça que você tenha experiências com a obra de Deus. Peça que você veja vidas transformadas para que a sua fé cresça. Você precisa perceber as características do Espírito nas coisas de Deus. Perceber quão diferente desse mundo é a obra de Deus, é a ação de Cristo. E finalmente, você precisa perceber que a obra de Deus é conforme a palavra de Deus. Tudo que Ele prometeu, Ele está cumprindo. Tudo que Ele disse que ia fazer, é isso que Ele está fazendo. Eu oro para que vocês tenham uma fé admirável. Oro para que o reino de Deus esteja sobre vocês. Oro para que vocês não duvidem de maneira nenhuma. Que a fé de vocês seja sólida, mesmo tendo
tanto fariseu na sua universidade, na sua escola, tentando dizer que é em Beelzebu que a fé acontece. Tentando dizer que é uma questão de estatística, querendo dizer que é mito, querendo dizer que é uma lenda, querendo dizer que as coisas não aconteceram do jeito que a Bíblia diz que aconteceram. E Jesus está aconselhando você a olhar para a obra dele, para os resultados dessa obra. Jesus está convidando você para ver como essa obra tem as características do Espírito de Deus e como essa obra está de acordo com a palavra de Deus. Você quer olhar para essas coisas e tirar do seu coração toda e qualquer dúvida? Você quer estar prevenido e protegido contra os argumentos desse mundo? Você quer efetivamente crer no Senhor apesar das teorias que esse mundo apresenta? Quer? Quantos estão lutando com a sua fé? Quantos estão lutando com dúvidas no sentido de não admitir, não aceitar as dúvidas que pessoas querem semear sobre a sua fé? Quantas pessoas estão lutando com isso? Você está lutando com isso? Quero convidar vocês a ficarem em pé e orarem nesse momento. Já nós vamos começar a louvar, a adorar, mas ore nesse momento e diga: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu veja os frutos do teu trabalho, os frutos da tua obra. Abre os meus olhos para que eu veja as características do Espírito. Abre os meus olhos para que eu veja a coerência com a tua palavra.